Agora na Band News FM, Seus Filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias. Quero aprender a ler, quero aprender a escrever. As letras têm nomes, as letras têm sons, e é muito fácil de entender. O número de crianças brasileiras entre 6 e 7 anos que não sabem ler e escrever cresceu quase 70% na pandemia. Ao todo, 2.400.000 crianças dessa faixa etária não estão alfabetizadas. Os dados foram divulgados pela organização Todos pela Educação e apontam ainda um aumento expressivo, impactando principalmente, de maneira mais grave, os alunos negros e pobres. Esse é o nosso assunto por aqui na próxima hora, nos Seus Filhos em versão ampliada. Você sabe que eu sempre fico por aqui na companhia dela, Roseli Saião. Tudo bem, Roseli? Tudo bem, Thaís? Que prazer falar com você. Junto conosco por aqui nessa próxima hora para um programa especial sobre alfabetização, temos a nossa convidada de hoje, a Priscila Cruz, que é presidente do Movimento Todos pela Educação, e é sempre muito bom receber você por aqui. Priscila, obrigado por nos atender mais uma vez. Thaís, o prazer é meu, também sempre bom falar com você, com Roseli e aqui com os nossos ouvintes. Priscila, como você é a convidada, eu vou começar por você esse programa de hoje e queria que você fizesse pra gente um raio-x do que vocês constataram de fato, analisando esses dados, sobre o cenário atual da alfabetização do país e o que mais te preocupou. Olha, Thaís, o que preocupa, primeiro é que esses resultados, eles não surpreendem, O que a gente verifica é um aumento muito grande de crianças não alfabetizadas ao final do segundo ano do ensino fundamental, isso obviamente porque a gente ainda não tem a avaliação da proficiência ainda finalizada e divulgada pelo governo federal, mas o que a gente tem é a resposta dada por parte das famílias, e o que a gente vê, o que a gente conseguiu verificar foi um aumento de 66% na percepção de que o seu filho não está alfabetizado. E essa percepção ela é muito maior entre as famílias mais pobres, entre as famílias negras, aquelas famílias cujos filhos ficaram mais tempo longe da escola, sem frequentar nem a escola presencial, nem as aulas remotas. Acho que é importante a gente sempre frisar aqui, a gente tem uma situação muito difícil no país, o Brasil ficou tempo excessivo com escolas fechadas, aqui não é nenhum tipo de discurso de que a gente tinha que ter aberto tudo, que a gente não deveria ter tido cuidado durante a pandemia, muito pelo contrário, mas que a educação, como outros países fizeram, a educação deveria ter sido preservada. A gente viu uma série de outros estabelecimentos, outros locais sendo abertos, e as escolas, e principalmente as escolas públicas, porque as particulares reabriram muito antes, as escolas públicas ficaram como as últimas. Acho que só perderam das universidades públicas, mas as escolas públicas foram os últimos estabelecimentos a serem reabertos, e isso realmente, quer dizer, a gente já vinha alertando isso há muito tempo, isso causaria, como de fato causou, uma perda na aprendizagem, não que ela não seja recuperável, que a gente não possa recompor essa aprendizagem, é possível recompor essa aprendizagem, mas a gente vai precisar pressionar, a gente vai precisar de uma série de políticas públicas agora diferentes daquelas que a gente vinha aplicando no passado. Posso até falar um pouco sobre isso daqui a pouco, mas a forma de gerir a educação pública, especialmente, vai ter que ser diferente, não dá para simplesmente seguir a vida como ela era antes. Outras estratégias precisarão ser implementadas para que a gente não tenha uma geração não alfabetizada e que, portanto, não terá o seu direito à aprendizagem efetivado ao longo dos próximos anos, porque uma criança analfabeta com 7, 8 anos, 9 anos, os professores do 7º, do 8º ano, do 9º ano do ensino médio já não são mais professores alfabetizadores. Então, essa perda ela pode ficar sendo arrastada ao longo de toda a trajetória escolar e, enfim, não precisa nem dizer, uma criança que não sabe ler e escrever, que não sabe interpretar um texto, vai ter muita dificuldade ou vai ter a sua aprendizagem futura inviabilizada.
Você levantou vários pontos que eu quero tratar e a gente vai voltar a eles já já, mas antes eu quero colocar a Roseli aqui nessa conversa, porque você rapidamente falou que essa análise, né, desse processo de alfabetização foi muito baseada numa percepção da família, né, do que disseram os pais, os familiares, aquelas pessoas que estão no dia a dia com crianças nessa faixa etária. E, Roseli, nós recebemos tantas mensagens, né, ao longo desse processo de pandemia sobre a alfabetização, principalmente nesses últimos meses. E você acredita que é um momento de unir forças? Até essa sinalização da sociedade, ela precisa ser percebida pela escola como instituição e também pelo poder público para que essas transformações possam acontecer no futuro? Sem dúvida, Thaís. Muitas vezes as pessoas têm a ideia de que a questão da alfabetização é um problema da família, daquele aluno com a escola. E é um problema da sociedade toda, né? Uma sociedade alfabetizada, que é capaz de ler um texto, compreender o que está escrito e responder a esse texto, na internet, por exemplo, é muito importante, porque o desenvolvimento do país depende da alfabetização, do letramento, enfim, enfrentamos sim muitos problemas na pandemia, principalmente alunos da idade da alfabetização, né, de 6 a 9 anos, mais ou menos, que não tiveram nem ensino remoto. E mesmo os que tiveram ensino remoto, para essa idade é muito difícil de aprender remotamente. Então teremos sim de unir esforços de todos os lados, pressionar, né, o Estado para que tome providências e elabore políticas públicas para facilitar essa recuperação, né, na questão da alfabetização. Esse é o Seus Filhos em versão ampliada e seguimos aqui com o nosso programa especial sobre alfabetização. Lógico, um tema fundamental, importante, de interesse de toda a sociedade, não só dos pais e dos profissionais de educação, mas seguimos agora com dica também para você que nos acompanha. Vamos navegar! Já tô com papel e caneta na mão, Roseli, só esperando a sua dica sobre esse assunto. Que dica é essa? Vamos lá, Thaís. Você sabe que depois desse período muito longo, né, de ausência de frequência na escola, muitas crianças e adolescentes se dedicaram principalmente às telas, à internet. E agora queremos tirar, mas há ferramentas, a tecnologia pode ajudar muito no processo de alfabetização. Então é preciso, assim, que os professores conheçam esses recursos, e são recursos tão interessantes, Thaís, porque além de ser trabalhado em sala de aula, pode ser trabalhado também em casa com a ajuda da família. Então eu escolhi um site que separou 7 ferramentas digitais que ajudam na alfabetização. E o site é da novaescola.org.br. E o título é esse: 7 ferramentas digitais que ajudam na alfabetização. Então, são essas 7 ferramentas fundamentais para ajudar na alfabetização. O site, a Roseli traz mais uma vez para a gente. Repete aí, Roseli. É novaescola.org.br. Se por um lado a alfabetização é um desafio nos tempos atuais, o analfabetismo funcional é um problema que também não é de hoje, né? Muitos dos alunos avançam de série, mas enfrentam ainda a incapacidade de compreender textos, de organizar ideias, de fazer argumentações, mesmo que simples. Para vocês terem uma ideia, dados do Indicador do Alfabetismo Funcional, o INAF, apontam que 29% da população é analfabeta funcional. E olha que esses dados estão defasados, são de antes da pandemia. Por isso, nós vamos abrir espaço para tratar desse tema também por aqui. Eu sigo na sua companhia, Roseli Saião também. E junto conosco por aqui nesse debate, temos também hoje a Priscila Cruz, que é presidente do movimento
todos pela educação. Roseli, esse bloco eu começo com você, já te questionando exatamente sobre esse tema que é fundamental. A gente fala muito em correr atrás do prejuízo, né, principalmente nesse período já de retomada das aulas presenciais, nesse período em que a pandemia, né, já nos permite voltar para o banco das escolas, mas há uma preocupação muito grande também de acelerar um conteúdo e não garantir que ele seja assimilado em sua plenitude, de que ele seja absorvido por esse aluno, né? Isso que é fundamental, que ele possa ter uma compreensão completa, principalmente no que diz respeito a ler e escrever, né? Exatamente, aliás, em tudo, né, na questão escolar. Não adianta essa correria, algumas escolas têm corrido muito tentando compensar o período do ensino remoto ou da falta, né, total de ensino, mas isso não produz um bom aprendizado. O que produz um bom aprendizado é o processo que se estabelece entre o professor, os alunos, e a compreensão que aqueles alunos têm a respeito do que está sendo ensinado. Quando se trata de alfabetização, então, não adianta correr, porque não se trata da criança identificar uma letra e formar palavras. Você acabou de falar, né, do analfabetismo funcional, e é uma questão, sim, de entender, compreender o que está escrevendo ou o que leu. Então, sem correria, e o que importa é a qualidade do aprendizado que iremos produzir nesse período. Priscila, sobre essa questão de como vamos responder a essas deficiências que já foram sinalizadas. De que forma isso vai ser ainda mais um agravante para esses alunos que já sofrem com o abismo social mesmo antes da pandemia. E como é que você analisa esse cenário também a partir de agora? Porque muitos sofrem não só com a dificuldade do acesso a essa informação, né, com déficit, mas também com esse processo de aceleração, com o analfabetismo funcional, e lá na frente vão ser impactados mais uma vez. Parece um círculo vicioso, né? Parece uma bola de neve que só vai aumentando. Tem um primeiro ponto que, assim, para poder recuperar o que foi perdido, e é importante que a gente diga com todas as letras, sabe, Thaís, assim, eu não gosto de uma certa abordagem que eu tenho visto de passar pano ou de colocar para debaixo do tapete o prejuízo, de dizer que, olha, mas a criança, ela aprendeu outras coisas, ela teve outras experiências, até pode ter tido outras experiências, a gente também não pode dizer que não foi uma perda muito grande, porque foi, principalmente para essas crianças mais pobres. Então, tem um primeiro ponto que eu queria destacar, que é todos nós como sociedade, quer dizer, não é só as minhas filhas, as crianças do meu bairro, da minha família, as pessoas com as quais eu me encontro durante a minha vida. A gente precisa ter uma consciência e uma luta e uma vocalização com cobrança em relação a todas as crianças, em especial as crianças que a gente nunca vai ver na vida. Seja na rede social, seja no grupo do WhatsApp, seja na conversa, muita gente tem uma série de contatos e começar a expressar a indignação em relação às medidas necessárias para que a gente não deixe que essa geração não tenha o seu direito à aprendizagem efetivado. Essas crianças são as que menos têm voz no país, então a gente precisa gritar por elas. Ou a gente entende que educação é a base de um país que cresce, que distribui renda, que gera melhores empregos, que garante uma sociedade mais justa, menos desigual, mais segura do ponto de vista de segurança pública mesmo, mais saudável, com uma cidadania mais fortalecida, com uma democracia mais forte. Ou a gente entende que o Brasil é feito de pessoas e a formação dessas pessoas é o que garante o fortalecimento delas, a gente vai sempre fracassar nas nossas esperanças de ter um país melhor, aquele país do futuro que a gente sempre imagina que o Brasil vai ser um dia, pode nunca chegar. Então a gente precisa, ainda mais nesse momento de grave retrocesso na educação, de grave retrocesso. A gente está voltando a indicadores de 10 anos atrás, em alguns 15 anos atrás, a gente vai ter uma evasão muito, muito grande, principalmente na juventude. Então, por isso que eu acho que a gente tem que dizer com todas as letras que o que a gente viveu aqui no Brasil já bateu
como consequência muito forte e profunda, principalmente para essas crianças e jovens mais pobres. Então tem a questão da cobrança. E cobrar o quê? Tem basicamente alguns caminhos, eles são inescapáveis. Ou a gente trilha esses caminhos, ou dificilmente a gente vai conseguir garantir essa alfabetização, a aprendizagem dessas crianças nos próximos anos. Primeiro, a gente precisa expandir o tempo integral. As escolas de tempo integral, elas são uma estratégia, para aquilo até que a Roseli estava dizendo agora, que é o tempo, né? Tem um tempo para aprender, tem um tempo para se relacionar, tem um tempo para criar um raciocínio, para poder consolidar competências. Então, o tempo é importante. E a gente tem no Brasil ainda escolas com 4 horas. No ensino fundamental, a regra, a maioria das escolas são escolas de 4 horas por dia. Quando a gente olha os países da OCDE, escola é sempre uma escola de 6 horas ou mais. E a gente tem estados lá no outro extremo, né, porque a gente também tem esse extremo positivo no Brasil, a gente tem Pernambuco que já superou 70% das suas matrículas no ensino médio de jovens estudando em escolas de tempo integral. Então, a gente precisa expandir o tempo que a criança e o jovem fica na escola, porque é na escola que ele vai ter uma boa alimentação, ele vai praticar esportes, ele vai fazer teatro, ele vai estudar português, matemática, ciências, ele vai fazer projetos sociais, ele vai fazer intervenção na sua comunidade, ele vai ter roda de conversa. A gente tem feito essa conversa com candidatos, tanto à presidência quanto a governador de muitos estados. Então, é preciso criar essa pressão e também o apoio para que a gente consiga expandir o tempo integral no Brasil. Um outro processo que é absolutamente necessário, que é o caminho da recuperação, partindo de uma avaliação da aprendizagem dos alunos, separação dos alunos pelo nível da sua proficiência, para que o professor consiga ter salas mais homogêneas, não dá para tratar todo mundo igualmente. E por fim, Thaís, a gente precisa investir no professor. A atitude mais robusta para a gente realmente mexer o ponteiro da educação básica brasileira é acabar com os cursos de formação de professores, tanto licenciatura quanto pedagogia à distância. Hoje, 74% dos estudantes de pedagogia e licenciatura são formados 100% online. Em que país sério se forma professores pelo celular? Se ele foi formado à distância, ele não vai conseguir interagir com o seu aluno ali no dia a dia, no olho no olho. Então, é muito grave o que a gente vive no Brasil, é um descaso completo e absoluto em relação à formação dos professores. E depois a gente precisa falar de formação continuada, condições de trabalho. Eu destacaria essas 3 grandes estratégias, assim, que são as emergenciais e que a gente precisa fazer rapidamente e com muita qualidade. Seus Filhos em Versão Ampliada, mais uma vez, é especial. E hoje, para debater a importância da alfabetização. Como todos nós podemos estar engajados num processo de aprendizado da leitura, também da escrita, com as nossas crianças. De que forma a sociedade pode contribuir também para facilitar esse processo. Tudo isso é tema dos nossos debates por aqui e é tema também de Dica da Roseli. Me conta uma história. E aí, Roseli, que livro que você indica para o nosso ouvinte? Nós temos aqui no Brasil uma grande estudiosa da alfabetização, Magda Soares. E ela é autora de muitos livros a respeito do tema, e eu escolhi um deles para indicar. O título é Alfaletrar, toda criança pode aprender a ler e a escrever. A gente às vezes tem a ideia de algumas crianças não têm queda para aprendizagem, não conseguem se alfabetizar. Sim, depende muito do método utilizado e do projeto. E nesse livro, ela conta como, na prática, é possível provar que toda criança pode aprender a ler e a escrever. Muito bacana. Só repete o nome pra gente aí, Roseli. Quem não pegou, vai pegar agora. O título é Alfaletrar. Toda criança pode aprender a ler e a escrever. O
O cenário da alfabetização no Brasil continua sendo o nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Hoje é dedicado a falar sobre o ler e escrever, esse cenário na pandemia, mas agora também abrindo os horizontes para o futuro, projetos para mudanças daqui para frente. Como fazer essa transformação é o tema agora dos Seus Filhos em versão ampliada. Hoje o nosso programa recebe não só a minha companheira Roseli Saião, como sempre aqui comigo, mas também a presidente do movimento Todos pela Educação, Priscila Cruz. Roseli, eu queria falar com você sobre esses projetos para o futuro. Se você acredita de fato numa transformação, numa mudança dessa realidade que a gente apontou agora há pouco, num cenário a curto, médio ou longo prazo? Você sabe, Thaís, os nossos ouvintes sabem também que eu sou realista, né? E o panorama não é bom, a Priscila falou muito bem disso. Seria importante que tivéssemos atitudes no sentido de buscar soluções, como algumas, né, que a Priscila falou, mas nós não valorizamos a educação. É preciso aceitar essa realidade para que a gente possa mudá-la. Não damos valor aos professores, à formação deles. Quem consultaria um médico formado à distância? Pouquíssima gente, mas professor a gente aceita o que é isso, né? Então seria preciso valorizar a educação, a gente olhar para a escola pública com muito cuidado, porque a maioria dos brasileiros é formado na escola pública. Então não adianta cada família olhar para si e ver que seu filho está numa escola privada, então está tudo bem. Não está tudo bem, porque seu filho vai crescer no futuro, ele vai cruzar com todas as pessoas que cursaram a escola pública, no trabalho, no trânsito, enfim, todo o local público. Então seria importante que nós tivéssemos essa consciência de investir esforços e pressão para a melhoria da educação pública. Priscila, eu queria que você também trouxesse essa percepção, né? Se você acredita numa mudança drástica, você falou de conversas, né, com pessoas que já estão diante desse cenário eleitoral, abrindo um debate sobre a educação, mas a gente sabe que precisa de muito mais, precisa ir além, né? Não é só pensar em época de eleição, é fazer e fazer durante todo o período, durante todos os anos, todos os meses, e a gente como sociedade cobrar todos os dias também, né? Isso. Tem alguns mitos que nos afastam, ou afastam a população em geral dessa luta. Acho que tem um primeiro mito, né, e é um mito derrotista, né, que é pensar que, olha, vai demorar muito, demora 30 anos, a gente não vai conseguir nunca, eu não vou ver essa mudança enquanto eu estiver vivo, meus filhos talvez não vejam. Isso não é verdade, tá? Quando a gente olha, por exemplo, o Ceará, em menos de 10 anos, já tinha mudado de patamar, hoje é o estado que mais cresceu no Fundamental 1 e no Fundamental 2, né, como estado. Óbvio que essa mudança já vem há mais tempo, mas essa arrancada, ela é recente. E hoje, quando a gente olha as 100 melhores escolas de Fundamental 1 do Brasil, 81 estão no Ceará. Estão, inclusive, em cidades muito pobres, atendendo crianças muito pobres. A melhor escola do Brasil fica numa cidade chamada Coruripe, em Alagoas, uma cidade que atende 8 comunidades rurais. Ela faz parte de uma rede, né, que é a Rede Municipal de Coruripe, que nos últimos 12 anos, então eu estou falando aqui de 3 gestões, de 4 anos, em 3 gestões, Coruripe se firmou como o município que tem o 3º melhor IDEB do Brasil no Fundamental 1 e no Fundamental 2. Ele tem o 3º melhor. Teresina fez uma mudança radical na educação e a mesma coisa, 8 anos, 2 gestões. Teresina saiu de uma posição que era uma das últimas do país e hoje Teresina é entre as capitais. Teresina tem o melhor IDEB, tem a melhor qualidade educacional. Pernambuco saiu de 21º no resultado do ensino médio, em 8 anos ele saltou para 4º lugar. Então eu estou falando aqui de um período que é 8 anos, 10 anos, são mais ou menos 2 gestões, e eu acho que a gente consegue manter uma mobilização por 8 anos, 10 anos, e mudar o patamar da educação pública brasileira, porque tem uma coisa bonita na educação, que é
e a Roseli sabe melhor do que eu sobre esse assunto, que a mãe, ela não admite que o seu filho tenha uma educação pior do que aquela teve. Uma mãe que teve o ensino fundamental concluído vai ter o seu filho com o ensino médio concluído. A mãe que teve o ensino médio concluído vai querer que o seu filho vá para a universidade. Se a gente muda uma geração, as próximas gerações também vão ser impactadas positivamente. Um outro mito é um mito que nos leva a crer que o Brasil não sabe fazer educação. E essa é uma mentira. Eu acabei de citar aqui alguns exemplos, existe até um bordão na comunidade educacional, de especialistas, que olha, não existe qualidade sem equidade, porque essas redes, o que elas fazem ao conseguir esse patamar mais alto de qualidade, eles trabalharam muito bem a base, aqueles alunos que estavam ficando para trás. Você tem que recuperar e fazer com que esses alunos que estavam ficando para trás, eles acompanhem e passem a aprender tudo aquilo que eles têm direito de aprender. Ceará, que é o nosso grande case, se o Ceará fosse um país, o Ceará teria uma educação comparável aos países da OCDE. Então, quer dizer, a gente tem no Brasil, a gente, claro que tem que aprender com o resto do mundo, mas a gente tem hoje no Brasil uma série de exemplos para nos inspirar e também para nos mostrar que nós sabemos sim fazer educação de qualidade. E é interessante, Thaís, porque de fato em educação pública o Nordeste dá show no Brasil. A região que tem as melhores experiências. A gente tem também Espírito Santo em alguns outros lugares, tem algumas coisas no Rio Grande do Sul, algumas coisas em Goiás. Aqui em São Paulo mesmo a gente também tem algumas boas experiências, mas como assim, cases consolidados de sucesso, o que a gente tem realmente assim, como grandes faróis são os estados do Nordeste. Então, ter isso na cabeça, olha, dá para mudar muito mais rápido do que o senso comum nos faz crer. Não existe qualidade de um sistema que seja superior à qualidade dos seus professores. Sim, tem muita coisa errada, mas a gente tem que olhar para aquilo que está dando certo e disseminar essas boas experiências. E eu finalizo, Thaís, dizendo que esse movimento de, entre aspas, copiar o que dá certo, tem crescido. A gente quero fazer aqui inclusive uma propaganda de um dos projetos do Todos pela Educação, que se chama Educação que Dá Certo. Eu fui lá filmar, fiz uma série de documentários sobre alguns estados e municípios, estão todos na página do Todos pela Educação e também na página Educação que Dá Certo. Se vocês colocarem lá no buscador, vocês acham, e é uma série documental que detalha e a gente explica por que o Ceará chegou onde chegou, por que Pernambuco chegou onde chegou, por que o Espírito Santo chegou onde chegou. Então é importante que a gente consiga disseminar essas boas experiências para poder avançar a partir das inspirações brasileiras, sem ter aquele sentimento de vira-lata, que de vez em quando o brasileiro tem, de que a gente não sabe fazer nada. O brasileiro sabe fazer coisas incríveis. A gente precisa aprender com essas boas experiências, disseminar e também criar inovações. Seus filhos em versão ampliada de hoje, falando sobre alfabetização. É hora de dica por aqui. Vi e curti. Qual é a dica de filme, Roseli, que você traz sobre esse assunto? Thaís, é um filme antigo, ele é um filme de 2003, mas é bem interessante quando se trata dessa questão da alfabetização, das dificuldades que surgem. A história acontece com um adulto. Vale a pena assistir de qualquer maneira. O título do filme é Meu Nome é Rádio. E imagino que os nossos ouvintes também estejam inspirados com o depoimento da Roseli Saião, da Priscila Cruz. E eu agradeço demais sempre, a sua participação por aqui, mandando seu e-mail através do nosso endereço eletrônico, seusfilhos@bandnewsfm.com.br. Esse programa, ele fica gravado, então você pode ouvir, quantas vezes você quiser, sempre aqui no site da Band News FM. Eu quero agradecer demais a participação da Priscila Cruz, presidente do Todos pela Educação, que conversou com a gente na última hora sobre educação de uma maneira geral, mas o nosso foco principalmente na alfabetização aqui no país. Priscila, muito obrigado mais uma vez e até uma próxima. Eu que agradeço, Thaís, sempre bom estar com vocês, com a Roseli, poder falar sobre o assunto que, óbvio que eu vou puxar aqui a sardinha para minha brasa, mas educação é
a política é a área mais importante do nosso país. Ela foi a mais afetada na pandemia, ela foi a mais afetada pela omissão e pela gestão desastrosa do Ministério da Educação, desse governo. A gente precisa recuperar, e acho que um grande mutirão, uma grande mobilização e subir o tom da cobrança, do engajamento em relação à educação é o que pode definir as nossas vidas nos próximos anos e décadas. Muito obrigada pelo espaço, vocês são sempre assim, muito generosos com a causa. Muito obrigada. E eu agradeço, lógico, né, minha companheira de todos os dias por aqui, Roseli Sayão. Roseli, mais uma vez, sempre muito bom dividir o microfone com você e falar de temas tão fundamentais. Um beijo, semana que vem a gente está de volta. Beijo, Thaís, e olha, foi um prazer imenso ouvir a Priscila e tratar desse tema que é tão importante para nós. Muito carinho para os nossos ouvintes. Eu agradeço a produção da Camila Quaresma, que nos ajuda aqui no nosso programa em versão ampliada, e também, lógico, a sonorização muito cuidadosa do José Antônio de Araújo. Você já sabe, os seus filhos você só ouve aqui na Band News FM. Você ouviu Seus Filhos, na Band News FM.